Bem, pessoal, então vamos passar alguns conceitinhos da química aí, alguns exemplos dessa parte introdutória da química, tá bom? Então essa parte inicial ela é bem simples, uma revisão mais ou menos do que vocês devem ter visto dentro da química, dentro da química presente em ciências, né? Ciências estudam um pouquinho da química. Então aqui não tem nada de novo provavelmente para vocês, tá bom? Tudo é alguma coisa que vocês já viram, tá bom? A gente vai ocupar aí um tempo para falar sobre substâncias, misturas, transformações que tenham na matéria, tá bom? Então, primeira questão, a gente tem que entender a diferença entre substância pura e mistura. Tá bom? Você tem que entender a diferença entre substância pura e mistura. Qual a diferença entre os dois? Então, o que vem a ser uma substância pura? Quando ela é pura, tá? Não tem nenhum outro componente ali presente nela. E quando que ela é uma mistura? Quando ela foi misturada alguns componentes. Juntou dois ou mais componentes químicos ali presentes, tá bom? Na prática, você encontra poucos objetos que são puros. Então, por exemplo, uma calha de zinco. Ela é zinco, só zinco, daí ela é puro. Você pegou e foi pegar, por um exemplo, um perfume, é uma mistura, né? O açúcar é uma mistura. Você encontra, a maior parte das substâncias da natureza são substâncias que são misturas, tá bom? Então vamos pegar um exemplo aqui, ó. Vamos pegar a água, H2O. Tudo bem? Vou juntar com sal, sal de cozinha. Tá? Vou formar aqui. Então, primeiro, a água da torneira, ela é uma mistura. É uma mistura de componentes que vai ter ali. Por um exemplo, ela vai ter sais minerais, vai ter a presença além de sais minerais, ela vai ter a presença de componentes como, por um exemplo, cloro, que é um agente desinfectante, que daí vai poder matar os micro-organismos que não são desejáveis na água. Então a água tem muitos componentes ali dela. Mas, supondo-se que ela não tivesse nenhum desses componentes, ela seria só H2O. E a água só H2O não tem como você existir. Você tem como deionizar. É uma água deionizada. A água deionizada, um deionizador, ele consegue no máximo 99% de pureza da água. 100% não dá. Mas vamos supor que tivesse um deionizador que passasse e eliminasse completamente todos os sais minerais. Isso seria uma substância pura. Agora, vamos pegar o sal. O sal lá da natureza, o sal que você compra, o sal MOC lá, ele é iodado. Vou colocar iodo para evitar problemas da glândula da tireoide, por um exemplo. Mas vamos supor que não tivesse iodo. Ele seria uma substância pura. Mas, quando eu junto a água e o sal, eu tenho uma água salgada. Muito bem, água salgada. Água salgada. E a água salgada é uma mistura. Muito bem. É aí que você tem que começar a entender qual a diferença entre substância pura e mistura. Tá bom? As substâncias puras podem ser de dois tipos. É isso que eu vou começar agora com vocês. Substância pura. A substância pura pode ser de dois tipos. Ela pode ser simples ou composta. Simples é quando ela é formada somente por um elemento químico.
E a composta tem é formada por 2 ou mais elementos químicos. Tá bom? Então a substância pura ela pode ser simples ou composta. Simples é quando só tem um elemento químico. Composta é quando tem 2 ou mais. Como que eu sei se a substância é simples ou composta pela fórmula química? É o seguinte. Vamos supor que eu tenho uma fórmula assim, ó. O2. Quantas letras maiúsculas tem ali diferentes? Só tem uma, só tem O. O que identifica a quantidade de elementos químicos é a letra maiúscula. Lembre lá da tabela periódica. O elemento químico é caracterizado por símbolos. E os símbolos podem ser formados por uma ou duas letras. Sendo, se for duas letras, a primeira sendo em maiúsculo. Por isso que sempre a quantidade de letras maiúsculas identifica o elemento. Então, se eu tiver uma letra maiúscula, é 5. Se tiver duas ou mais letras maiúsculas, ela é composta. E aqui eu tenho O2. É 2O, mas é a mesma letra. Não importa, então. É a quantidade de diferentes letras, né? Duas ou mais letras diferentes. Uma letra diferente. Então, O2 tem só uma letra. Então, ela é simples. H2O, ela é composta. Bem, composta. Tá bom? Então, O2 é simples, H2O é composta, tá bom? O2 só tem uma letra maiúscula, H2O composta tem duas ou mais. Daí a gente vai para, vou pegar aqui, CD. Tem quantas letras maiúsculas? Uma só. Então ela é simples. Tá bom? Se eu for pegar por um exemplo assim, ó, Ag2SO4, sulfato de prata. Tem quantas letras maiúsculas? Ó? 1, 2, 3. Então você tem 3 elementos químicos. Isso mesmo. Então ela é composta. Bem facilzinho, né, gente? Tranquilo? Se eu fosse representar por um desenho de bolas, quer ver? Tipo assim. Vamos supor que bolinha vermelha é O, bolinha preta é C. Vou fazer ainda assim, ó, porque talvez você esteja com dificuldade em enxergar, ó. Sim, C. Tá? E vou fazer mais ainda, ó. Isso aqui é H. Isso aqui se baseia naquele desenho de pau-bola, do modelo pau-bola, que eu tenho aqui, ó. É o modelo atômico de ligações, onde eu tenho as bolinhas coloridas, olha. Tá bom? Então eu monto as moléculas com as bolinhas coloridas. Isso é o modelo pau-bola, que é o modelinho que a gente entende dentro de atômico de ligações, tá bom? Ok? Nós vamos supor que tivesse o desenho só assim, tá bom? Então bolinha vermelha é O, bolinha preta é C, bolinha aqui com bolinha é H. Então eu fizesse assim, ó. Vou fazer aqui mesmo. Tá bom? Então, ó, bolinha com bolinha. Ela é H. Então aqui eu tenho H e aqui eu tenho H. Então quantos H eu tenho? 2. H2. E aqui eu tenho uma bolinha vermelha, que é O,
oxigênio. H é hidrogênio, O é oxigênio, C é carbono. H2O. Formei a fórmula química. E o H2O, ele tem dois tipos de bolinha de cores diferentes. Então eu tenho dois átomos de elementos químicos diferentes. Então eu posso dizer que o H2O é uma substância composta. Tá? Se eu fosse fazer assim, ó. Duas bolinhas vermelhas. Cada bolinha vermelha é O. Então aqui é O e aqui é O. Então aqui é o O2. Então eu só tenho um tipo de bolinha, que é o O2. Então é uma substância simples. É assim que eu faço a fórmula química e é assim que eu identifico se a substância é simples ou composta. Tranquilo? Beleza? Vamos lá. Estamos seguindo aí. Então isso aqui é para identificar se ela é simples ou composta. Agora a gente vai falar um pouco de mistura. A mistura, ela identifica a substância como sendo de dois tipos. Então o que é misturar? É unir dois compostos químicos diferentes, tá bom? Para tal, se unir dois compostos e eles se misturarem completamente, ele tem a mistura homogênea. Homogênea é quando se mistura, tá bom? Exemplo, água e sal. Um pouquinho de sal na água, ele dissolve perfeitamente. É uma mistura homogênea. Água e álcool também mistura completamente, é uma mistura homogênea. Agora, o que é uma mistura heterogênea? Heterogênea é quando a mistura não se mistura, tá bom? Exemplo, água e gasolina. Então, mistura homogênea se mistura, tá bom? Mistura heterogênea não se mistura. Perguntas disso? Não? Então, vou perguntando para vocês se vocês identificam como homogênea ou heterogênea. Água e açúcar. Mistura? Mistura. Então, ela vai ser homogênea. Água e... Vou pensar assim, suco em pó. Água e suco em pó, mistura? Mistura, se um pouquinho de suco em pó vai misturar na água. Então, mistura homogênea. Suco de laranja. Depende, o suco de laranja filtrado. Daí é homogêneo. Senão fica o bagaço e pode ficar o bagaço e as sementes que não vão deixar ela perfeitamente homogênea. Ela fica heterogênea. Um pão, vamos pensar um pão. Você pegou lá, foi preparar um pão ou um bolo e depois preparar a massa. Daí ele diz lá, homogeneize a massa. Ou seja, vai misturar todos os ingredientes até eles ficarem totalmente misturados. Com uma mistura perfeitamente homogênea. Tá. Quando misturou, bateu, misturou tudo. Então ali ficou uma mistura homogênea. Depois de um certo tempo você vai assar o pão ou o bolo. Quando assa, ele é homogêneo ou heterogêneo? Heterogênea. Por quê? Porque a massa é diferente entre si e também é bem diferente da casca, né? Da parte da casquinha do pão, da parte de cima e dos ladinhos que ficam mais douradinhos, que ficam em contato com a forma, por um exemplo, do bolo. Então ela não é homogênea depois de assada. Café. Café filtrado. Opa, café filtrado. Sim, o café filtrado é uma mistura homogênea. Ele mistura perfeitamente. Se não tiver, se for bem filtrado, não vai sobrar. E o leite? O leite pode ser homogêneo ou não. O leite é homogêneo se você tirar, por um exemplo, a nata. Daí ele pode ficar homogêneo. Se não, não. Ele não fica perfeitamente homogêneo.
Então, se eu juntar o café muito bem filtrado com o leite desnatado, daí eu tenho uma mistura homogênea. O refrigerante é homogêneo ou heterogêneo? Heterogêneo. Porque o gás vai ficar as bolinhas de gás diferentes do restante do líquido. Então, é uma mistura heterogênea. Tudo que tem gás, ele não mistura com o líquido perfeitamente. Fica uma mistura heterogênea. Quando você vai olhar homogêneo e heterogêneo, parece simples, mas esses pormenores vocês têm que tomar cuidado. Outra perguntinha, água e gelo, homogêneo ou heterogêneo? Heterogêneo, porque o gelo fica em cima boiando. Você vem dizer para mim, mas espera lá, doutor, vai derreter o gelo e o gelo vai entrar em contato, vai misturar com a água, mas por enquanto ele é gelo. E o gelo não mistura com a água. Outra coisa interessante nos estudos aí quando você vai ter de componentes sólidos, por exemplo, o granito é uma mistura heterogênea. Você viu o granito, aqui também tem granito, olha, que ele é considerado que ele tem sempre 3 fases dentro da sua composição, tá bom? Sangue. O sangue parece uma mistura homogênea, mas não é perfeitamente homogêneo. Se você filtrar ele, você vai ver que ele tem alguns componentes, ele é meio viscoso, que eu identifico como outra substância, uma outra classificação, que vocês vão ver mais para frente, mas ele não é considerado homogêneo. Vai falar para frente, é coloide o nome disso, mas a gente vai ver para frente. Ok, pessoal? Dúvida de mistura homogênea ou heterogênea? Espero que não. Exercícios desse tipo que caem, exercícios que pedem para vocês classificarem quantos são homogêneos, quantos são heterogêneos. Exercícios desse tipo caem bastante, caem algumas vezes em vestibulares e tudo mais. Tomem cuidado, às vezes tem questões que você tem que interpretar muito bem para conseguir entender esses exercícios, tá bom? Vamos para frente então. Depois de mistura, a gente vai ver sobre fase. O que são fases? São as divisões que eu tenho em uma mistura, tá bom? Quantas partes é dividida a minha mistura? Isso é o número de fases, tá bom? Para ver o número de fases, portanto, eu tenho que analisar o que mistura com o que. Então, vou fazer um desenho aqui inicialmente. Vou fazer uns 3 ou 4 exemplos, tá? Vou colocar como exemplo A. Água. Gasolina. E vamos supor que eu coloquei uma pedrinha de gelo em cima, tá? O gelo não vai passar para baixo, mas eu sei que o gelo ele tem uma densidade que deveria ficar abaixo da gasolina. Inclusive, se eu triturasse, provavelmente o gelo misturasse um pouco, o gelo ia vir aqui embaixo. Vamos supor que tem água, gasolina e gelo. A água não mistura com a gasolina e a gasolina não mistura com o gelo. Então, em quantas partes é dividido aqui? 3. 3 fases. É isso. Letra B. Vamos supor que eu tenha água e álcool. Água e álcool, mistura? Então, uma mistura, o quê? Homogênea. Então, ela mistura, forma só uma fase. Dúvida? Tranquilo? Vamos lá. Letra C. Coloquei um pouquinho de areia embaixo. Tem uma pedrinha de granito aqui. Eu tenho água, sal. Eu tenho,
óleo diesel, que não vai misturar com a água. Então tá. Quantas fases tenho? Repetindo, eu tenho areia aqui, eu tenho granito aqui, eu tenho água com sal aqui e eu tenho diesel aqui. Quantas partes da mistura? Então, olha, a areia não misturou com nada, é uma fase. O granito não misturou com nada, ele conta como 3 fases. Lembrem lá, o granito vale como 3 fases. Então deu uma da areia, 3 do granito, já deu 4. Daí eu tenho água com sal, sal misturou com a água, então formou uma fase só, 5. E o diesel não misturou com nada, também sobrou lá. Então deu 6 fases. Tranquilo? Exercícios que podem parecer que sejam descritivos dentro de fases. O que vai ter? Então, vamos pegar aqui uma descrição. Ó. Num sistema bem misturado eu tenho água, óleo de cozinha, eu tenho açúcar, eu tenho suco em pó, eu tenho gás oxigênio e gás nitrogênio, eu tenho, além disso aqui, eu tenho granito, eu tenho álcool e eu tenho gasolina. Olha só que mistura, que xalapão gostoso, gente. Olha só quanta coisa, olha só. Então, ó, repetindo, eu tenho água, óleo, açúcar, suco em pó, gás, oxigênio, gás, nitrogênio, granito, álcool e gasolina. Quantas fases tem esse negócio? Então, vamos lá. A gente elimina o que misturar com alguma coisa. Então, vamos pensar da água. Óleo mistura com a água? Não, então não posso eliminar. O açúcar mistura, então eu corto ele. Suco em pó. Ah, vou colocar mais gelo aqui, tá bom? Fica xalapão melhor, hein? Olha só, gostoso. O suco em pó misturou com a água? Cortou. Gás, oxigênio não vai misturar com a água, vai ficar em cima, pode até misturar um pouco, mas não completamente. Gás, nitrogênio também não. O granito não mistura, o álcool mistura. O álcool tem preferência misturar com a água que com a gasolina. A gasolina não e o gelo também não. O óleo vai misturar com algum desses daqui? Também não. O gás, oxigênio e o nitrogênio, eles misturam entre si. Então eu vou cortar aqui porque um vai misturar com o outro. Gases sempre fazem misturas perfeitamente homogêneas entre si. Gasolina não mistura com granito. Gelo também não. Então sobrou o quê? 1, 2, 3, aqui tem mais 3, né? 6, 7, 8 fases. Que bonito! É difícil aparecer exercícios que tenham tanto. E se fosse ver os componentes, teriam mais ainda. Mas às vezes é assim, por exemplo, que nem aqui, ó. Água, gasolina e gelo. Tem quantas fases? 3. E quantos componentes? 2. Porque a água é o mesmo componente do gelo. Tem a mesma fórmula, H2O. O que muda é o estado físico. Então, às vezes, o exercício coloca lá vapor d'água, gelo e água. Então, quantos componentes? Os componentes você elimina porque são componentes iguais. Às vezes, coloca lá iodo sólido e iodo líquido. Ele é o mesmo componente, é o mesmo iodo. O que muda é que ele não se mistura por estar em estado físico diferente. Né? Isso é algum cuidado que vocês têm. Algumas questões de misturas ainda. Tem mistura sólido-sólido? Tem. Né? Por um exemplo, eu fiz uma mistura ao granito, uma mistura sólido-sólido. Mistura sólido-líquido, tem? Tem. Suco em pó na água. Mistura líquido gasoso, tem? Tem. O refrigerante. Mistura líquido-líquido, tem? Álcool e água. Mistura gasosa, que eu falei agora. Gás oxigênio, gás nitrogênio, vapor d'água, metano, são tudo misturas gasosas, tá? Então tem vários tipos de misturas de estados físicos diferentes, mas nem sempre será homogêneo. Fique bem claro, às vezes a mistura é homogênea, às vezes a mistura é heterogênea, e cada parte que não mistura é considerada uma fase, ok? Vamos para a última parte do conteúdo então. Última parte do conteúdo, transformação da matéria. A transformação da matéria, ela pode ser classificada de 2 tipos. Ela pode ser
física se ela for reversível. Ou seja, não alterar a matéria de uma forma que não tenha mais volta. Exemplo, amassar papel. Se eu amassei o papel, ele deixa de ser papel? Não, ele continua com a composição de papel. Outro exemplo, derretir gelo. O gelo vira água. Se eu congelar, ele vira gelo. Derreti, virou água. Congelei, virou gelo. Então ele vai e volta. Isso é um processo físico. Não muda a matéria. Se ele for químico, daí é alguma coisa que é irreversível. Exemplo, queimar papel. Se eu queimei o papel, todas as combustões, todas as queimas, elas são irreversíveis, gente, tá bom? Não tem mais volta. Explosão de dinamite, não tem mais volta. Ferrugem, a ferrugem aparenta que tem volta, mas na verdade ela não tem volta. Você pode lixar ela para aparentar que ela voltou à superfície normal, mas aquilo ali que corroeu, já oxidou, não tem mais o que fazer, tá bom? Que oxidou, não tem mais o que fazer. O envelhecimento, a gente envelhece pela presença de oxigênio, uma curiosidade. Por que a gente fica velho? Porque a gente respira oxigênio. Se a gente não respirasse oxigênio, a gente não ficaria velho. O problema é como a gente vai viver sem respirar oxigênio, não é verdade? Mas o oxigênio é um veneno pra gente, não faz bem. E depois que você consome alimentos que são antioxidantes. Mas o envelhecimento em si é um processo que é irreversível. Então é um fenômeno químico, tá bom? Se eu misturar ácido e base, também não volta mais no ácido da base. O processo de reação de neutralização é um processo que é químico, que não tem mais volta. Se eu for pensar assim, fazer coalhada. Coalhou o leite, não tem mais volta, é químico. Se eu pensar assim, derreti uma barra de ferro. Derreteu a barra de ferro, continua sendo ferro, né? Eu posso voltar ela a ser uma barra? Posso, então é físico. A chuva, processo físico. Chove, evapora, chove. É um fenômeno físico que vai e volta. Então, assim que vocês entendem. Fenômeno físico é aquele que não altera a matéria de uma forma que ele tenha mais volta, que ele seja reversível. E transformação química é aquela irreversível. Você faz e não tem mais volta. Beleza, gente? Tranquilinho? Então agora nós encerramos nossa aulinha aí com os conceitos que entendidos dentro do conteúdo de transformações, substâncias, misturas e fases. Ok? Tudo de bom. Abraço.